dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a assistir. Seja bem-vindo ao canal Verdades Secretas. Estou aqui para trazer mais um tema. O tema de hoje é Trindade. Hoje vamos falar sobre a Trindade. Vamos descobrir ou vamos entrar mais a fundo em relação a este assunto Trindade, que vem sendo pulverizado nas religiões, principalmente nas religiões que vêm sendo criadas, e fala-se muito da Trindade. Vamos ver se isso realmente é bíblico, é certo seguir isto. Trindade fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em que Deus está composto por esses três. Esses três são um. Ele se manifesta, ele como Deus Pai, como Deus Filho, o Messias nesse caso, e o Espírito Santo, que é o Consolador neste caso. Então é três em um. Então vamos entrar mais a fundo para a gente poder perceber este assunto. Vamos primeiro ver, vocês também podem abrir aí em casa, se estiverem assistindo, na vossa própria escritura. Vamos a Marcos, ao livro de Marcos. Marcos 10, versículo 17 a 28. O que é que diz? Diz: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Por que acham que o Messias é como se ele estivesse a negar o que o homem está lhe chamando de bom mestre? E o próprio Messias diz: Não, por que me chamas de bom? Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Vamos perceber por que coloco estas passagens, porque mais em frente vai se interligar. É só guardar isto. Vamos continuar. Vamos a João 14, versículo 28. Diz assim: Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. O próprio Messias falou isso, que ele vai para onde? Ele vai para o Pai, porque o meu Pai, veja que ele diz o meu Pai é maior do que quem? Do que ele, o Messias. Voltamos para quê? A Trindade, o que é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho diz que o Pai é maior do que ele. Não sei se já estão a começar a perceber se faz sentido isto, a Trindade. Dizer que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um. Tanto que alguns acabam dizendo que Jesus é o próprio Deus, é a manifestação do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Messias. É Deus que se fez carne, é o que tem se falado, né? Mas o problema é que muitos não leem, gostam simplesmente de escutar e ouvir o que os pastores dizem, o que só vão à igreja, vão só para ir escutar e não para aprender. Peguem as vossas Bíblias e leiam pessoalmente, não fiquem só para escutar o que os outros dizem. Confirmem isso nas Escrituras. Dizia isso. Vou para o Pai, porque meu Pai, o Messias disse isso, porque meu Pai é maior do que eu. Quem é maior do que ele? O Pai. O Messias não é como tem se dito, é Deus na terra, não é o que tem se dito. Vamos vendo, continuem, não julguem isso ainda agora. Isto não é suficiente para dizer que a Trindade não funciona ou é uma farsa. Vamos continuar. Vamos a Apocalipse 1, versículo 1. Diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O que a gente entende aqui? Revelação de Jesus Cristo, não é isso? A qual esta revelação, quem deu? Deus lhe deu.
Quer dizer, o próprio Messias teve que ter uma revelação para poder notificar tudo isso ao João, seu servo. E quem deu essa revelação? Foi Deus. Afinal, Jesus não é Deus, não é o próprio Deus. Por que ele teve que ter revelação de Deus? Se ele faz parte da Trindade, que ele é a própria revelação de Deus na Terra. Deus se fez carne para poder se manifestar aos homens na Terra. Comecem a pensar. Vamos a Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Quem falou isso? O Messias. Mais uma vez, ele ainda fala, meu Pai. Anteriormente nós lemos, ele dizia, meu Pai é maior do que eu. Aqui ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Afinal, ele não é onisciente? Não é? Para quem também diz que Jesus é Deus, ele não é onisciente? Como é que ele diz que daquele dia nem os anjos do céu sabem, nem ele próprio sabe? Apenas Deus, Criador dos céus e da terra. O meu Pai, unicamente, é que sabe desse dia. Não era suposto ele saber? Se Deus se revela em três posições: em Deus Pai, em Filho, que é o próprio Messias, e em Espírito Santo. Onde encontramos a omnisciência do Messias? Nem o Filho sabe, somente o Pai. Onde está a omnisciência do Messias? Só até aqui a Trindade deixa de fazer sentido. Alguns podem estar aqui a dizer, não, porque você está a negar as Escrituras. Eu não estou a negar as Escrituras. A própria Escritura está aqui. O problema é que muitos não leem, gostam de seguir doutrinas criadas. Isso é uma doutrina que foi criada, foi inserida. Nas Escrituras isso não existe. Se tu lês, vais perceber que não existe. Foi uma doutrina inserida. Inserida principalmente na Igreja Católica, foi inserida em várias outras seitas por aí. Mas a mãe foi a Igreja Apostólica Romana. Roma é quem inseriu isto há séculos atrás. Vamos continuar. Mateus 6, versículo 6, diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. O Messias nunca disse para orarmos por ele, mas sim somente para o Pai. Mais uma vez, onde está a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde é que entra? Em nenhum momento o próprio Messias ensina de como a gente deve orar. Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a seu Pai. Ao seu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Somente temos que orar para quê? Para o seu Pai que está em secreto. Fechando, entra no teu aposento e fecha a sua porta, ora para seu Pai. Em nenhum momento te pede para que ores, nunca disse para orarmos pelo Messias, pelo Filho. Em nenhum momento orar pelo Espírito Santo. Não vejo isso. Continuando. Apocalipse 3,12 diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo de quem? Do meu Deus. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Sobre esta palavra Deus, num outro tema podemos tratar, porque é um outro assunto. Vamos falar, a palavra Deus também é uma farsa inserida para... Mas a gente já entende de como... Por isso que eu falo Deus, porque é de como
Entende? Senão estaríamos a tratar dois temas diferentes. Hoje vamos tratar assim mesmo. Deus. Deus refere-se a quem? Ao Criador dos céus e da terra. Apesar de que não é isso, mas é o que na Escritura é de como foi feita a tradução. Mas tudo bem. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Quem está a dizer isso? O Messias, que faz parte da Trindade, o Filho nesse caso. Ele está a dizer que a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. A quem ele está a se referir aqui? Está-se a referir ao seu Pai, o Criador dos céus e da terra. Do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também o meu novo nome. Onde está a Trindade aí? Não sei se vocês já começaram a refletir ou a questionar-se a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esses três são a manifestação de um só, que é o próprio Deus. É o que tem se dito, é o que suporta essa ideia da Trindade, que foi inserida nas mentes das pessoas. As pessoas acabam pensando, oram. Algumas religiões fazem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mas isso é uma grande fraude. O Criador dos céus e da terra não gosta disso. O que está acontecendo é que é uma ignorância que está acontecendo. O que tem que acontecer é que as pessoas devem sair dessa ignorância. O Messias veio e fez o sacrifício, era para poder tirar essa venda dos nossos olhos, mas a gente continua dormindo e seguindo cego para o abate. As pessoas ainda continuam cegas, as pessoas não querem ler. E foi o que o Messias disse: enquanto eu não vier, continuem a ler as Escrituras, pois é através delas que vocês terão a salvação. É através das Escrituras que vocês vão abrir as vistas e vão perceber as coisas espirituais. Mas muitos não leem, preferem ouvir só o que o pastor está dizendo. São cegos guiando outros cegos. Mas vamos continuar. Podemos ver aqui que o próprio Messias referiu tantas vezes: meu Deus, do meu Deus. Ele está se a referir ao Pai e não a ele. Mas ok, continuando. Vamos já. Colossenses 1, versículo 15 a 19. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação? É o Messias. O qual é a imagem, percebam? O qual, o Messias, é a imagem do Deus invisível. Refere-se ao Criador dos céus e da terra. O Messias é a imagem dele. O primogênito de toda a criação. Ele foi criado, foi o primeiro criado antes de toda a criação. Ele foi o primeiro criado. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Para quem? Pelo Messias e para o Messias. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Percebe? O qual é a imagem de quem? Deus invisível. Quem? O Messias. O primogênito de toda a criação. O que significa isto? Primogênito de toda a criação. O Messias. Primogênito, o que significa? Foi quem foi gerado primeiro, não é isso? És pai de uma família ou é mãe
gerou 3 filhos, teve 3 filhos. E o primogênito quem? Quem foi nascido primeiro. Aqui diz, o qual é a imagem de Deus invisível, o Messias, o primogênito de toda a criação. Quem fez essa criação para que o Messias fosse o primogênito? É o Pai, o Criador de todas as coisas. O Messias já existia antes de todas as coisas. Foi primeiro criado. Por quê? Pelo Criador dos céus e da terra, a quem está sendo chamado aqui de Deus. Começam a perceber, né? Não sei se já começaram a perceber que a Trindade é uma fraude. Vamos continuar. Continuando ainda em Colossenses 15:19. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. O Messias é o cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo ele seja primeiro, pois ele foi o primogênito de toda a criação. Por isso que ele foi sacrificado, foi morto, para que pudesse salvar, pudesse nos salvar, e foi ressuscitado primeiro, antes de todos. Os que morreram até hoje ainda não ressuscitaram. Estão à espera ainda da vinda do Messias para que possam ressuscitar. Mas o Messias foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que diz que primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quem ressuscitou o Messias? O Messias ressuscitou-se sozinho? Não, essa é obra do Pai, do Criador dos céus e da terra. A omnisciência vem do Pai, é somente o Pai tem. O Messias não é onisciente, não é onipotente. É isso que devem perceber. Logo, a Trindade é uma fraude. Porque foi do agrado, vejam bem, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado. Quem é que quis assim? Foi o Pai, o Criador de todas as coisas. Que toda a plenitude nele habitasse. Habitasse em quê? No Messias. Quem decidiu isso? Foi o Pai. O Messias existia na criação do mundo. Estava lá o Criador dos céus e da terra, estava o Messias. Mas antes do projeto da criação do mundo, dos seres vivos, da terra, o Messias foi criado primeiro. E através do Messias existiu a criação do mundo e da terra. E tudo isto, quando foi criado, é para a glória do Pai. Mas todo ser que existe, para poder ser salvo, tem que aceitar ao Filho, que é o Messias, que é o primogênito de toda a criação. É uma hierarquia em que no topo quem está é o Pai, Criador de todas as coisas. E o Filho, que é o Messias, que é o primogênito da criação. É o primogênito dentre os anjos, dentre os querubins, dentre os serafins. O Messias foi criado primeiro. Não sei se vocês compreendem isso. Vamos continuar. Hebreus 1, versículo 1 a 6, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Hebreus 1, 1 a 6. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem falou pelo Filho?
Deus, Criador dos céus e da terra, falou pelo Filho. Não é o Filho o próprio Deus. Falou Deus através do Filho. A quem constituiu, vejam, a quem constituiu herdeiro de tudo. Porque quem fez por quem fez também o mundo. Percebe? A quem constituiu herdeiro de tudo, o Messias. Onde é que está a Trindade aí? Onde é que está o Messias como Deus também? O qual, o Messias nesse caso, sendo o resplendor da sua glória, da glória do Criador de Deus neste caso, o Messias, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem assentou-se à destra da majestade nas alturas? É o Messias. O Messias assentou-se à destra do Pai nas alturas. Então, vai dizer que o Criador dos céus e o Messias estavam juntos. Então, como é que o Messias de Deus não faz o menor sentido? Continuando. Vamos a Hebreus 1:6. Ainda continuando, aliás. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Percebem agora a passagem que lemos antes, que fala do Messias ser o primogênito de toda a criação? É o que volta-se a tocar. Feito tanto mais excelente. Quem é o Messias? Quem fez o Messias? Quem gerou o Messias? Foi o Criador dos céus e da terra. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Quanto mais herdou, mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai. Percebam, quem está a dizer isso? O Criador dos céus e da terra. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A quem? Ao Messias, o primogênito de toda a criação. Quem criou o Messias? Quem gerou o Messias? Foi o Criador dos céus e da terra. Como é que o Messias está na Trindade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Filho não é Deus. O Messias não é o Criador dos céus e da terra. O Messias é Filho. Não é Deus que se fez no Messias. Não é o Criador dos céus e da terra no Messias. Não. O Messias é Filho. Tanto que vimos a passagem atrás que mesmo a revelação do que iria acontecer nos últimos dias, ele teve do Pai. A revelação não veio do Messias, veio do Pai. Após isso é que notificou ao João o que iria acontecer nos últimos dias. Percebam? A Trindade é uma farsa. Vamos ao Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Novamente, no Apocalipse, repisa: o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra.
Não está-se a falar de Deus aqui, está-se a falar do Filho, o Messias. A Trindade cai por terra abaixo. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheciam, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Messias. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Seu Filho. Filho de quem? Do Criador dos céus e da terra. Para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como é que Jesus seria Deus e ainda ser primogênito? Não faz sentido. Ou é primogênito da criação, ou ele é Deus também. A Trindade não faz nenhum sentido. É uma fraude. As pessoas não percebem isso porque não querem ler, não querem compreender, apenas querem ouvir. João 3, 16 a 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Quem diz isso? O que está sendo dito aqui? Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o Messias, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Percebam? Leiam aqui. Porque Deus fez o quê? Enviou. Deus não veio à terra e se fez carne, nasceu como Messias. Nada disso. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Cadê a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não faz sentido nenhum. Acordem. 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 O Messias já disse, pois, porque vocês já estão mortos, mas ele veio para nos salvar. Então, o que nós temos que fazer? Ele já nos salvou através do seu sacrifício, da sua morte, do sangue dele derramado. Ele já nos salvou. Então, qual é o nosso dever? É nos aperfeiçoarmos dia por dia, na palavra, nas escrituras, já aprendendo, lendo. É isso que tem que acontecer. Mas ninguém quer ler, apenas quer ouvir pastores. Quer ouvir cegos conduzindo outros cegos. Leia. Leia. É o que o Messias recomendou. Leiam, pois é através da escritura que vocês irão adquirir o conhecimento. E que irão saber a verdade lendo as escrituras e não ouvindo os outros. É claro que através de ouvir, chama a atenção, é através de ouvir que vem a fé. Mas tem que ouvir para depois ler. Não é ouvir e se a pessoa que estiver a falar estiver a mentir, você vai acreditar em tudo? Claro que não. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem? O Filho. 1 de Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Viu? Pois há um só Deus. Não há um dividido em três, não. Há um só Deus e um só mediador. Há o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e há o primogênito, o criado, o gerado por Deus, que é o Messias. Só. Não há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é uma fraude. A doutrina da Trindade diz que Jesus não é nascido de Deus, mas que é sem princípio igual ao Pai. É o que a doutrina da Trindade diz. Diz que o Messias é igual ao Pai. É sem princípio, ele existe
já existe desde o início. Ele já existe como o Pai. Mas não é verdade. O Messias foi gerado, foi criado, é o primogênito de toda a criação. É o Messias. Antes de toda a criação, só existiu o Criador dos céus e da terra, que chamam de Deus. Só. E não Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí entramos noutra questão. Jesus é Deus? Será que Jesus é Deus? Eu ouço muita gente aí defendendo, dizendo que Jesus é Deus, tanto que oram até para o Messias. Em nome do Messias, fazem orações. Mas tanto que vimos a passagem atrás. O Messias já ensinar que não. Ora para o meu Pai em secreto. E não para Ele. E nem para o Espírito Santo. Para o Pai. Ele que vai te ouvir. E não o Messias. Hoje, da mesma forma como o Pai, hoje, pode deixar aí. É para mim? Deixa aí. Hoje, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João 5, 26 a 27. Tudo claro. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele quem? O Pai, o Criador dos céus e da terra, Deus, concedeu ao Filho ter vida também em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar. Quem deu essa autoridade? Não é o próprio Criador? Deu autoridade a quem? O próprio Messias, para poder ter essa autoridade, recebeu do Pai. Não é ele que se auto-intitulou ter autoridade para fazer isso. Ele recebeu. A omnisciência, a omnipresença, a omnipotência, só o Criador dos céus e da terra tem. O Filho não. Eu e o Pai somos um. É uma das passagens que muitos usam para defender a Trindade. Para defender essa ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Usam essa passagem de João 10:30, que diz: eu e o Pai somos um. Mas isso é ignorância de não ler. Você não pode querer defender algo com base em um único versículo. Tem que entender o contexto, tem que ler para perceber o contexto. Não é pegar um versículo e dizer: pronto, está aqui. Vamos começar a ler do João 10, 25 a 30. E não simplesmente o versículo 30. Diz assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai, viu? As obras que ele realiza em nome do Pai dele, em nome do meu Pai, falam por mim. Mas vocês não creem, pois não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, ainda não está claro. Meu Pai, que as deu para mim, o Messias está a dizer que quem lhe deu foi o Pai dele. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Percebeu? O Pai dele é maior do que todos. Depois diz: eu e meu Pai somos um. Agora ele está a dizer que eu e o Pai dele são a mesma coisa? Ele está a dizer que ele é o próprio Criador dos céus e da terra, o Messias? Não. Ele está a dizer, está a falar de unidade espiritual. É uma unidade, alinhamento. Estão alinhados. Eu e meu Pai somos um.
estão na mesma unidade espiritual. Por isso que quem é salvo tem que crer no Messias, porque automaticamente, crendo no Messias, tu estás aceitando ao Criador dos céus e da terra. Não estás a dizer que eu e o Pai somos um, que o Messias é o próprio Pai. Não. Que o Messias cá na terra é a materialização do próprio Criador dos céus e da terra. Não. O Messias é filho. Foi gerado, é o primogênito. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Mas infelizmente há pessoas que mesmo assim não vão acordar. Vão continuar cegos, dormindo. É uma unidade espiritual. É o que está-se a tratar nesse versículo 30, João 10. É unidade espiritual e não o mesmo ser. Vamos para João 17, mais adiante, para entendermos melhor ainda o contexto de eu e o Pai somos um. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um. Vejam de novo a mesma expressão que foi usada lá. Para que todos sejam um, Pai, sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tão claro quanto é isso. Mas as pessoas ainda vão continuar adormecido. Está claro. Tira o véu e veja. Para que todos sejam um. Todos sejam um em unidade espiritual. Eu não sou, por exemplo, existe o Pedro, existe o Paulo, existe sei lá quem. Para que todos sejam um, não estou a dizer que eu sou Paulo, eu sou como o João, eu sou como o Pedro, eu sou como o Zacarias. Não, somos um. Espiritualmente, é unidade espiritual, alinhados no mesmo objetivo, na mesma fé, nos mesmos princípios. Na verdade, é esse ser um que está -se a referir. Não eu e o Pai somos um, que o Messias é Deus, é o próprio Deus na terra. Não. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mais uma vez, o próprio Messias dizer que tu me enviaste. Quem enviou? Foi o Criador, enviou a quem? Ao Filho para a terra. Dei-lhes a glória que me deste. Dei-lhes a glória que me deste. Quem lhe deu a glória? É o Pai. Ele teve que ser dado pelo Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que está a dizer, como igualmente me amaste, o Messias está a dizer, para que eles também sejam amados do mesmo jeito como tu me amaste. Quem? O Pai amou o Messias antes de ter mandado para a terra. Então, não faz sentido a Trindade. Acordem. No princípio, João 1:3, no princípio era aquele que é a palavra. Usam também esta passagem para defender a Trindade. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Em algumas passagens vem o verbo. Ele estava com quem? O Messias estava com Deus. E era Deus. Por isso é que eu falo algumas vezes, esta expressão Deus está errada. Também é uma fraude, mas num outro tema. Porque é isto que faz com que, é através disso, distorceram algumas, traduziram, nem foi traduzir mal, intencionalmente
para que possam te manter cego e você não perceber, através dessas pequenas coisas, você não compreender, não chegar à verdade. No princípio era aquele que é a palavra, o Messias, o Verbo. Ele estava com Deus. Quem está se a referir estava com quem? Com o Criador dos céus e da terra, o Messias. E depois vem o quê? E era Deus. Deus já vem do grego Theos. Theos, que significa divindade. E não ao que é relacionado de título, significa Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra tem nome, o nome dele não é Deus. Mas isso é assunto para outro tema, não é Deus. Em grego, no original em grego vem Theos. Theos significa divindade. O Messias, o que está a dizer é que no princípio era aquele que é a palavra, o Messias. Ele estava com Yahweh Tsevaot, o Criador dos céus e da terra, a quem chamam de Deus. Mas que Deus não significa isso. Ele estava com a divindade suprema, neste caso, que é o Criador de todas as coisas. E era quem? O Messias era uma divindade também, mas uma divindade gerada pelo Criador. Percebes? O Messias estava com o Criador dos céus e ele era uma divindade. Mas as traduções colocaram simplesmente Deus em tudo. E você pensa que ao dizer Deus está se a referir ao Criador dos céus e da terra. Tanto que a própria Escritura diz, porque o nome do Criador dos céus e da terra é sagrado. Qual é esse nome? É Deus? Claro que não é Deus. Deus não é nome. Deus não é nome, é um estatuto. Divindade, Deus, divindade. E não apenas usamos porque é o que foi introduzido na mente. Essa doutrina já está infestada quase que em todo o mundo. E um número muito menor é que está lutando para restaurar a verdade. Mas infelizmente muitos ainda continuam dormindo. Ela estava com Deus no princípio, quem é a palavra, o Messias. E estava com Deus, quem? O Criador dos céus e da terra. No princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem? O Messias. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Percebe? Tenho uma caneta, por exemplo. Tenho a tampa da caneta. Enquanto a tampa da caneta está fechada, a tampa está com a caneta, não é isso? Removo a tampa da caneta, coloco aqui. A tampa da caneta estava com a caneta, mas a tampa da caneta não é a caneta. Não sei se vocês percebem. Ele estava com Deus e ele era uma divindade. Ele estava com o Criador dos céus e ele era uma divindade. Não é ele estava com o Criador dos céus e ele era o Criador dos céus da terra. Não. Ele estava com o Criador e ele era uma divindade, o Messias. É isso que devem perceber. E não essa farsa que vem sendo infestada aí e as pessoas continuam a dormir. Vamos a seguir. A terceira pessoa da Trindade, quem é? O Espírito Santo. Que em hebraico é Ruach HaKadosh, em hebraico. É muito importante, não digo que todo mundo tem que começar a estudar hebraico, tem que começar a estudar grego, não. Quem quiser pode, será muito melhor para ele. Mas em algumas coisas tu podes, às vezes é importante você ir à fonte, ir na sua essência, no seu, no idioma, naquilo que foi escrito e procurar entender mais lá. Porque para quem fala Xangana, há certas coisas que para perceber, tu tens que conhecer o Xangana. Que quando é traduzido para o português, acaba meio que distorcido o sentido daquilo. Mas em Xangana, tu compreendes logo. Existe isso. Há coisas que para traduzir para o português é muito difícil, distorce o entendimento. Mesma coisa que acontece naquilo que foi Espírito Santo. Esta palavra foi uma palavra criada intencionalmente para fazer com que as pessoas cometam idolatria, estejam a fazer idolatria sem se aperceberem. Isso é uma ignorância espiritual. Que é culpa, uma culpa é nossa,
das pessoas que não querem ler, que não querem aprofundar, que não querem estudar, que não querem pesquisar. Porque o estudar que o Messias disse não está referindo só a ler, só pegar, ler. É ler com os olhos abertos e ser inteligente, porque tem armadilha. A escritura foi adulterada em várias coisas, só para cegar o seu entendimento. E é isso que todo ser humano tem que começar a estudar, a investigar, para chegar à verdade. Pois o Messias diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Te libertará de quê? Se ele diz que vai te libertar, é porque está amarrado em alguma coisa está sendo feita para que você não veja. Senão não era necessário que você estudasse, estaria claro. Não era necessário estudar. Mas por que tem que estudar? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Desde o momento que você conhece a verdade, você estará liberto de muita coisa, muita façanha que vem sendo feita só para te aprisionar. Você ficar cego e ficar refém de religiões. No tempo de Jesus não existia religião. Qual é a religião do Messias? Cristã. Disse hoje existe cristianismo. No tempo de Jesus não existia cristianismo. Isso é criação humana. Não existia cristianismo e nem se chamava Jesus Cristo. Estou aqui a rir porque é um outro assunto que não vale a pena continuar. E nem se chamava Jesus Cristo. Jesus Cristo era judeu. Esse é um nome traduzido mal, intencionalmente, para te cegar ainda mais. Porque o nome do Criador tem poder. O nome do Messias também tem poder. Por isso que está sendo escondido o nome dele para que você não conheça. Para que você não conheça. Mas tudo bem, esse é outro assunto. O Espírito Santo vem do hebraico Ruach HaKadosh. Ruach significa espírito. Ha é o pronome. U-A. Ruach HaKadosh. Kadosh significa separado. É o espírito do separado. Espírito do separado. Quem é separado? É o Criador dos céus e da terra. A Escritura diz, porque o Criador dos céus e da terra, Deus nesse caso, é espírito, é necessário que ele seja adorado em espírito e em verdade. Porque o Criador dos céus não habita em templos de pedra, feito pelas mãos de homens, não habita lá. Habita onde? No nosso corpo. Pois o nosso corpo é que é o templo do Espírito Santo, nesse caso, santo, mas não é santo, é espírito separado, que é o espírito de Deus. Por isso que na Trindade não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque já a Escritura já diz, porque o próprio Criador Deus é espírito. Esse Espírito Santo é o próprio Criador dos céus e da terra. Percebe? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Pai. Está sendo dividido, você pensa que existe uma terceira pessoa, apenas só existe um, que é o Criador dos céus e da terra, e um mediador, que é quem chamam de Jesus Cristo. O Messias, nesse caso, só existem dois, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não, existe o Pai e o Filho, somente. O próprio Pai é que é o próprio, é que chamam de Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo está errado. É espírito do separado. Quem é o separado? É o Criador, porque ele não habita onde existe pecado. Por isso que ele diz que nós temos que, dia após dia, nos purificarmos, para que ele possa habitar em nós. Porque quando você continuar a pecar, dia após dia, ele não habitará no seu templo, no seu corpo. Não habitará em ti, porque ele não coabita com o pecado. O pecado, onde existe pecado, ele não está lá. Por isso que é espírito do separado. O separado é o Pai, ele está separado de tudo quanto é treva, tudo quanto é mal, porque ele é bom, ele é luz. Percebe? Espírito do separado, não Espírito Santo. Esta palavra santo, deixa eu mostrar-vos uma coisa aqui. Não sei se conhecem, um momento só, desculpa, essas notificações de desabilitar. Conhecem essa série da Disney? Não sei se há quem já assistiu. Há uma série da Disney, esqueci qual é o nome, em que numa das cenas, né, desta série, aparecem crianças
com letras. Pegaram as letras e vem escrito nas letras, vem a combinação das letras, o que está escrito é We love you, Satan, que significa Satanás. Mas ao longo do vídeo faz-se parecer que a criança que falhou a sua posição, essa criança depois sai daqui, vem para aqui, para significar Santa. We love you, Santa. Santa Claus, nesse caso, está-se a referir ao Santa Claus. Aqui eles chamam de Pai Natal, outra façanha também que foi criada para fazer com que as pessoas idolatrem. Aqui o que queria se dizer é, nós te amamos, Santa, que é o Santa Claus, que é o Pai Natal nesse caso. We love you, Santa. Mas o que colocaram? Satan. Mas mais tarde essa criança depois sai daqui a correr, vem para aqui. No sentido de que, para falhar a minha posição. Mas isto foi feito intencionalmente. Estão a lançar a verdade na cara e você assiste isto gostando, fica feliz achando que está a assistir uma boa coisa, mas estão a cometer idolatria sem te aperceberes. E o Criador dos céus e da terra não gosta, não está gostando disso, pois é teu dever você conhecer a verdade. Como conhecer a verdade? Lendo as Escrituras. É lá onde está a verdade, não assistindo seriados. Isto só vai te fazer cometer idolatria. Veja, cita, nós te amamos, Satanás. E é isso mesmo. As pessoas amam a Satanás através das suas ações, o que fazem? Fazem com que você esteja dizendo que eu amo a Satanás. E o Criador dos céus e da terra não gosta, não está gostando disso. Percebe? Por isso que o sofrimento na terra nunca acaba. Por causa da idolatria. As pessoas não querem acordar. É por isso. Então, veja. Espírito Santo. Espírito Santo. O Santo foi colocado intencionalmente lá. Para denegrir a imagem do Criador dos céus e da terra. Mas que no verdadeiro sentido só trocaram a posição das palavras. Que é Satan. Espírito de Satanás. É isso que eles querem. Por detrás de tudo isso é isso. Não o Espírito Santo. A palavra Santo não existe. É criação do homem. Nunca existiu lá. Apenas foi introduzido nas Escrituras. Santo não existe. É Espírito separado. A Bíblia que temos em português, que são Bíblias traduzidas, e muita coisa que está lá traduzida não é falha. Muita coisa está lá não é por falha. Foi intencionalmente colocado assim, para fazer com que as ovelhas irritem ao Criador dos céus e da terra sem se aperceber. Por quê? Por causa da ignorância, não querem estudar as Escrituras. Simplesmente por causa disso. Então, vos enviarei outro Consolador. Percebes? E não vos enviarei o Espírito Santo, não. Vos enviarei um Consolador. Quem é esse Consolador? É o próprio Pai. Pois a quem chamam de Espírito Santo só passou a estar disponível para todo mundo depois do sacrifício do Messias. No Antigo Testamento, em que passagem tu vês a manifestação? Como é que o Pai se manifestava no Antigo Testamento e depois do sacrifício do Messias? De formas diferentes. Depois do sacrifício do Messias, toda a gente já tinha contato, já tem no Novo Testamento, todo mundo já tem contato com o Criador. É só fazer o que Ele quer. Só tu podes entrar no seu quarto, horas, falas com o Criador, mas antigamente não. Falava-se com o Criador através dos profetas, através dos profetas, através do... Como é que se diz? Existiam... Como é que se diz? Os pais, não existia a igreja naquela altura. Existia alguém na qual o Criador se manifestava nele. E ele é que tinha o dever de passar toda a informação que recebia, toda a revelação que recebia, de passar para o povo. Não era qualquer um que tinha a possibilidade de falar com Deus no Antigo Testamento. Mas o Messias veio e morreu para nos salvar. Por quê? Porque esse laço já havia sido cortado por causa do pecado de Adão e Eva. Perdemos esse contato com o Criador. Então, o Messias veio para
reformar, criar esse contato que havia sido cortado. Então, por isso que diz, vos enviarei o Consolador. Não é a terceira pessoa da Trindade, não, é o próprio Pai, que teremos acesso direto a Ele. Então, Trindade é uma farsa, senhoras e senhores. Homens e mulheres, acordem, leiam. João 14. Se me amam, obedeçam-me, e eu pedirei ao Pai que vos envie outro conselheiro. Pedir, vê o que o Messias diz, ainda diz, pedirei. A quem? Ao Pai. Mas o próprio Messias está como a segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Pai, se manifestando como Filho, o Pai se manifestando como Pai, o Pai se manifestando como Espírito Santo. 3 pessoas, uma só. Não existe isso, uma farsa. Se me amam, obedeçam-me, e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é Ruka Ulhim. Ruka Ulhim é hebraico, isso que é o Espírito Todo-Poderoso, que é o próprio Pai. É o Espírito Todo-Poderoso. Ruka Ulhim, que conduz, Espírito Todo-Poderoso, que conduz a toda a verdade. O mundo não o pode receber porque nem o procura, nem o reconhece. Percebeu agora? João 4, 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. E é verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Veja o que está escrito a seguir. Deus é Espírito. O Consolador que é enviado quem é o próprio Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, que é Espírito. Não vê que Deus é Espírito Santo, não vê, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tão claro quanto isso. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Judeu também é uma palavra criada só para ofuscar a verdade. No hebraico, judeu é Yahudim. Yahudim significa adoradores de Yahweh, que é o nome do Criador. Yahweh, Sebaot. Yahudim. Dim significa adorar. Adoradores de Yahweh. Yahweh é o Pai, que é o mesmo que colocam aqui como Deus. Yahudim, adoradores do Criador dos céus e da terra. Mas foi traduzido para quê? Judeus, para ofuscar a verdade. Porque se continuasse Yahudim, ias procurar saber afinal o que significa Yahudim, terias a explicação e saberias que afinal de contas em tudo existe, tudo quanto havia sido criado antigamente, estava lá o nome do Criador dos céus e da terra. Mas o nome do Criador dos céus e da terra foi cortado de tudo. Foi cortada, a raiz foi cortada, foi separada da árvore. Para que as pessoas não conheçam a verdade. Tanto por isso que existe Jesus Cristo, existe Deus, o Espírito Santo, tudo isso é criação só para ofuscar a verdade. Continuando. Mas a hora vem, desculpa, já tinha me visto. É isso. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é Espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, meus senhores, é hora de acordar para a verdade. Cada um pegue na sua escritura e comece a estudar a escritura, que vai começar a descobrir muita coisa. É claro, ore primeiro antes de ler, porque o Criador é quem te encaminha para a verdade. Quem te faz descobrir a verdade é o próprio Criador.
dependendo daquilo que é o seu esforço. Por isso que o Messias disse, procureis. Como procurar? Não é só pegar, ler e encontrar, não. Tens que procurar. Procurar é como se estivesse a dizer, pesquisem, que vão encontrar. Quem procura, acha. É isso. Se o teu coração te diz que não, eu vejo que alguma coisa de errado aqui, estão me tramando alguma coisa, estão me mentindo, o Criador vai fazer de tudo para que essa verdade chegue até a ti. É claro que não será num estalar de dedos, não. Vai depender do seu esforço. Quando o Criador notar o seu esforço de que este realmente está comprometido em querer saber a verdade, ele vai trabalhar no sentido de trazer as ferramentas necessárias para que tu chegues àquela verdade. E tu só vai descobrir depois de muito tempo que, afinal de contas, tudo isto, muita coisa eu consegui descobrir isto, mas não foi por mérito próprio. Houve algum empurrão, apenas não percebes isso. Houve algum empurrão que te faz chegar a certas informações ou a certas pessoas que vão te ensinar algumas coisas que tu não sabias e tu vais fazer, vais avaliar, vais fazer a autoavaliação daquilo, mas no seu interior. O Criador vai acusar dentro de ti, de que não, este está a falar a verdade, não, este está a mentir, este é aquilo. Tu vais fazer uma autoavaliação. Mas quem estará por detrás de tudo isso é o Criador. Então procurem a verdade, estudem as Escrituras. Não se guiem com religiões. Muito cuidado com as religiões. Muito cuidado. O único caminho para a verdade é a Escritura. Leiam a Escritura, lá é onde está a verdade. A verdade não está nas religiões, não está com os pastores, não está com, sei lá, quem. Não digo que ninguém possa te ensinar nada, não digo que o pastor não possa te ensinar, mas não fiquem cegos a um pastor, não fiquem cegos a ser alguém. Leiam a Escritura, é lá onde está a verdade. E ponto final. Não chameis ninguém de pai. Quando digo pai, não digo pai biológico, pai espiritual. Nesse caso, existem muitas religiões que chamam de pai. Não chameis ninguém de pai, de rabi, de mestre, pois só existe um só pai. Só existe um só mestre, então ninguém mais deve ser chamado. Não chameis ninguém de pastor, pois pastor existe só um, que é o Messias. Mestre, só um, não existe outro. Então, não fiquem cegos para a Escritura. O próprio Escritor já diz, não chameis ninguém de pai, pai espiritual, como existem muitos. Não chameis ninguém de mestre, de rabi mas vou dizer padre, sei lá o que, essas coisas todas, padre. Não chameis ninguém de pastor. Não chameis ninguém de mestre. Por que o Messias disse isso? Porque serão cegos, sendo guiados por outros cegos. Ai de quem confia, ai do homem que confia no outro homem. Tu tens que ler pessoalmente, não podes confiar o que o outro leu e acha. Tu tens que ler e chegar à verdade. Muito obrigado, até ao próximo tema. E não esqueçam de se subscrever no canal e partilhem para que essa verdade chegue para mais pessoas e as pessoas possam realmente despertar para aquilo que é a verdade e deixem de ficar cegos. Leiam. Então, por favor, peço para quem é novo neste canal, se subscreva aí no canal, comente alguma coisa sobre o que aprendemos hoje, se é benéfico para ti, se não é, e vais fazer uma autoavaliação. Claro que isso depende de ti, eu não vou te forçar a nada. Mas ore mais para que o Criador te encaminhe e te faça chegar à verdade. Então, até a próxima e obrigado.